Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a esse tempo que nós vamos ter aqui, um tempo de mergulhar naquilo que a Bíblia nos ensina acerca de uma verdade espiritual. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Caio Aleph, você está aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre palavra do conhecimento e sobre profecia, né? Vamos conhecer um pouco a diferença entre essas duas atuações que são específicas, mas uma está conectada à outra, e compreender essas manifestações fará toda a diferença naquilo que se refere a executar o ministério com mais convicção, com mais ação do Espírito Santo. Uma vez que a gente passa a conhecer o modo em que o Espírito Santo se movimenta, isso facilita para que nós venhamos cooperar com ele. Então, quando eu passo a entender os caminhos, é claro que a gente não vai entender a totalidade dos caminhos que o Espírito Santo ele utiliza para tocar pessoas, mas quando a gente passa a conhecer os caminhos descritos na Bíblia que o Espírito Santo ele utiliza para tocar pessoas, para trazer ali a vontade de Deus para aquele determinado lugar, para aquela determinada vida, e a gente passa a cooperar com ele, a gente entra em uma dimensão em Deus totalmente diferente. E hoje aqui eu quero falar nesse estudo sobre tanto a palavra do conhecimento como o dom de profecia, que são coisas distintas, mas são liberadas pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, e ele começa o primeiro versículo desse capítulo falando acerca da importância dos irmãos entenderem, conhecerem acerca dos dons espirituais. Ou seja, para que eles não andem em ignorância. A ignorância, ela aponta para trevas. Então, aonde a revelação não chegou nas nossas vidas, nós vivemos em trevas, em ignorância. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Ele começa nos próximos versículos a dizer que quem está em Cristo não amaldiçoa a Cristo. E ele começa a relatar ali, trazer a diferença para um povo que vivia em um contexto de idolatria, que estava saindo de uma vida de idolatria. Então eles viviam um misticismo muito grande na região, e agora o apóstolo Paulo está trazendo a eles a revelação do Espírito, a direção do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo. Ele vai começar a listar os dons espirituais, e você vai perceber que em todos os versículos ele vai dizer assim: pelo mesmo Espírito, a um é dado o dom da palavra do conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom da palavra de sabedoria. Pelo mesmo Espírito, o dom de profetizar. Pelo mesmo Espírito. E ele vai falando. E aqui eu quero trazer para você a importância de eu e você fluirmos tanto na palavra do conhecimento, como também no dom de profecia. Tá? E a gente vai entender que o dom de profecia, o ato de profetizar, não pertence somente aos profetas. Há uma confusão dentro da igreja que todo aquele que profetiza é profeta. Porém, a Bíblia fala através do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo pergunta: são por acaso todos profetas? São por acaso todos pastores, operadores de milagres, mestres? Efésios capítulo 4, versículo de número 11 em diante, a Bíblia vai relatar que o Senhor, ele distribui dons aos homens. Uns chamou, não todos, uns chamou para profetas, evangelistas, pastores, mestres e apóstolos, a fim de que haja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então nós precisamos entender que carregar um chamado dom ministerial é uma coisa, e dons espirituais são outras coisas. Todos os filhos de Deus carregam dons espirituais. E quem que libera os dons espirituais, queridos?
O próprio Espírito Santo. Eu vou deixar para você ler 1 Coríntios capítulo 12, para você entender. A Bíblia diz que quem distribui os dons espirituais é o próprio Espírito Santo. Quem distribui os ministérios é o Senhor Jesus. Então quem concede, ou melhor, quem concedeu o chamado, o propósito, foi o próprio Senhor Jesus. Ele te chamou para o seu propósito. Eu não tenho o poder de chamar você para um propósito que não seja o seu. O que isso significa, Caio? Que quem me ungiu já na eternidade foi o próprio Jesus. Então eu vou operar dentro daquilo que ele me chamou. Você vai operar dentro daquilo que ele te chamou. O que nós precisamos fazer é reconhecer e assumir a nossa identidade nele, para que nós venhamos viver o propósito. Há dentro de nós algo que a gente começa em admiração e a gente passa a desejar e muitas das vezes a ignorar aquilo que nós recebemos de Deus. A gente vê o chamado do irmão, a gente começa a admirar, começa a desejar fluir como ele, e a gente tenta se movimentar como aquele que a gente está admirando e agora a gente está desejando fluir igual. E a gente não consegue, a gente não opera. Em muitos dos casos. Por quê? Porque não está ligado ao meu propósito original. A gente foi ensinado durante muito tempo a valorizar aquilo que os outros estão fazendo, a reconhecer. E não está errado. Mas nós não fomos ensinados a reconhecer aquilo que Deus colocou dentro de nós. Cada um de nós temos um propósito eterno. Cada um de nós temos dons espirituais, temos a unção do Espírito Santo, temos o poder do Espírito Santo, temos as ferramentas que cooperam com o nosso chamado, com o nosso propósito, temos a autoridade que vem por causa do nosso propósito, temos a armadura que nós carregamos por causa do nosso propósito, temos anjos ministeriais, anjos ministradores que caminham conosco por causa do nosso propósito. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós simplesmente deixamos de lado por não compreender, por não entender. Então a gente precisa aprender a compreender essas atuações do propósito, do chamado de Deus para as nossas vidas. E passar a viver essa realidade. Eu preciso honrar a unção que habita em mim. Você precisa honrar a unção que habita em você. Você precisa honrar o chamado de Deus que caminha na sua vida. O seu propósito eterno. Você precisa aprender a reconhecer aquilo que Deus colocou dentro de você e confiou a você, de uma vez por todas. Então, quando nós falamos aqui sobre a palavra do conhecimento e o dom de profecia, nós estamos falando de ferramentas concedidas pelo Espírito Santo para que eu e você, como filho de Deus, venhamos operar e trazer o toque de Deus para a vida de outras pessoas. Quando nós falamos sobre o dom da palavra do conhecimento, nós não estamos falando de um conhecimento que nós adquirimos lendo, meditando, estudando, buscando no decorrer da vida. Nós estamos falando de um nível de revelação que está ligado à mente de Deus. Nós estamos falando de um conhecimento sobrenatural. O conhecimento que flui, que emana do próprio Deus. Amém? São revelações que fluem de Deus. E esse conhecimento, essa palavra, esse dom, ele capta fragmentos da mente de Deus, da revelação, do emanado poder revelador de Deus. E ele atua em duas dimensões, tanto o passado como o presente. Então esse dom, ele capta informações, revelações que o Senhor traz ao nosso espírito através desse dom. Entenda que Deus, ele não é fofoqueiro,
né? Tem gente que tem medo das irmãs do coque, dos homens de oração, daqueles que são usados em revelação. Eles têm medo. Tem gente que tem medo. Não, misericórdia, não vou não. Vai revelar a minha vida. Infelizmente, nós fomos ensinados que pelo menos eu, quando era pequeno, a irmã do coque, a irmã de oração, do círculo de oração, se você vê, foge. Minha mãe falava, se você fizer algo errado aqui, Deus vai falar lá. Aí vinha aquela irmãzinha do coque e falava, misericórdia. Ficava duro, parecia uma estátua, com medo de Deus revelar algo. Com medo de Deus puxar a orelha. A gente foi ensinado assim, queridos, por muito tempo. Essa é a verdade. Mas os dons espirituais, e aí entra a necessidade de operarmos com maturidade, porque o modo em que a gente transmite a mensagem, transmite aquilo que nós estamos recebendo de Deus, vai estar ligado ao nosso nível de maturidade. Se eu não tenho maturidade, eu não vou saber identificar. Olha, presta atenção aqui em algo. Se eu não tiver maturidade, eu não vou saber identificar quando é Deus falando e quando é o dom operando. Em outro momento eu entro a fundo nisso para você aprender a discernir a atuação de Deus e a atuação dos dons espirituais. Deus transmite uma mensagem. Os dons espirituais também transmitem uma mensagem. Através do dom, ele capta revelações. Ele tem acesso ao mundo espiritual. Ele tem acesso às revelações de Deus. Porém, o dom não funciona quando eu quero. Pelo menos não o dom da palavra do conhecimento e o da profecia. Não é no momento em que eu quero. São dons inspiracionais. São dons que são inspirados. E para que a profecia, o dom de profecia venha a operar, eu preciso primeiro ser inspirado no dom da palavra do conhecimento. Como assim, cara? Preste atenção. Como que o dom da palavra do conhecimento se manifesta? Nós entendemos que ele atua em duas dimensões. Passado e presente. O que aconteceu e o que está acontecendo agora. Ok? Então, se Deus quiser tocar alguém que teve alguma área da sua vida lá atrás que foi ferida e ele precisa liberar um perdão, através do dom, a revelação da mente de Deus vai emanar e você vai ter acesso a essa informação, a essa revelação. Mas não foi você que provocou isso, ela veio inspirada, veio um impulso. E como que pode vir essa manifestação? Como que eu posso perceber, identificar? Simples. Ela pode vir como impressão, percepção, como um sentimento. Você pode olhar para a pessoa e você perceber, você sentir. Ela pode fluir através de visão. Deus pode te dar uma visão que está ligando aquele fato, aquele acontecimento. Você pode ter sonhos que apontam para aquilo. Então quer dizer que Deus ele pode trazer essa revelação antes? Sim. Quantas vezes eu já tive experiências de Deus me dar uma palavra de conhecimento no sonho? Ou em casa, enquanto eu estava orando. De coisas que aconteceram e na hora da ministração eu falava, olha, Deus me disse isso. E muitas das vezes essas revelações não faziam sentido para mim. Mas para aquela pessoa que estava ali, fazia todo sentido. Então, nem sempre a revelação fará sentido para o ministro. Quando eu falo de ministro, eu não estou falando de quem tem ministério. Eu estou falando de quem vai estar ministrando aquela revelação. Amém? Nem sempre fará sentido. Qual que é o nosso maior erro? É querer pegar aquilo que nós recebemos e tentar explicar sem que Deus nos mande explicar. Digamos que
Eu esteja em um culto e Deus me mostra alguém, mostra a pessoa na minha frente um machado. Primeira coisa que você vai pensar, o quê? Aquela pessoa trabalha com machado? Corta árvore? Ou tem uma loja de materiais de construção? Você vai tentar entender. E nessa busca de muitas das vezes tentarmos entender aquilo que Deus está falando, entenda, não estou dizendo que está errado, mas às vezes nós queremos entender uma mensagem que Deus só falou, aquilo acabou. Aprenda a ser fiel à mensagem, porque a fidelidade vai desatar o restante. Ok? A fidelidade vai trazer o restante da revelação ou da mensagem que Deus quer trazer. Então eu chego para a pessoa e falo, olha, eu vi um machado na sua frente. Faz sentido para você? Aí a pessoa vai dizer, olha, eu tenho um problema, eu tive um acidente, cortou aqui, tá... e você pensando em outra coisa. Então o dom da palavra do conhecimento, ele vem fragmentado às revelações. Conforme você vai tendo maturidade, fidelidade à mensagem que você está recebendo, a revelação, sem aumentar, sem diminuir, esse dom ele vai sendo mais intensificado, de forma mais específica. Ele vai tendo mais detalhes, uma riqueza de detalhes. Porém, você está recebendo essa revelação onde? No seu espírito. Seja através de visões, de sonhos, percepções, seja de forma audível. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo 10 meios em que a palavra do conhecimento pode vir, você pode procurar, vai edificar você. Mas todas essas revelações vão ficar armazenadas no meu espírito. Ok? No meu espírito. Quem vai transmitir, ou melhor, quem vai traduzir essa mensagem que eu estou recebendo de Deus é o meu espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. A unção fica armazenada no seu espírito. A autoridade fica armazenada. Você não vê a autoridade que você tem. Você não vê a armadura espiritual que você... A não ser que Deus te mostre. Tá? Então os dons, a unção, o poder de Deus, o Espírito Santo, fica tudo armazenado onde? Dentro de você, no seu espírito. A mensagem que nós recebemos de Deus, ela é espiritual. Mas quando ela entra no meu espírito, seja por meio do dom, seja por meio da visão, entra o que? O discernimento. É o momento em que eu passo a discernir no meu espírito aquilo que está sendo comunicado, aquilo que está sendo ministrado. Ok? Então, o dom da palavra do conhecimento, ele é classificado como os dons de revelações. E esses dons de revelações são contidos por 3. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Perceba que profecia não está. Porque a profecia, ela vai expressar a revelação. Ok? A profecia, ela vai ser a porta-voz daquilo que foi ministrado no seu espírito através do dom da palavra do conhecimento. Por isso que ela não entra como um dom de revelação. Ah, o irmão profetizou, está revelando ali a profeta. Não, é a atuação de um dom. Então, eu recebo do meu espírito aquela revelação através do dom da palavra do conhecimento. Seja acerca do presente daquela pessoa, seja acerca do passado dela, porque Deus se importa tanto com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro. Amém? Para que você viva aquilo que está lá na frente, ele vai alinhar, nós precisamos da verdade. Alinhar coisas do nosso passado, seja liberação de perdão, reconciliação, não sei. Cada um tem a sua fase. Mas Deus ele vai alinhar algo para que você possa chegar ao lugar de propósito no seu futuro. Amém? Para que você possa viver o seu propósito eterno, sem que nada venha atrapalhar você de manifestar aquilo que Deus desenhou para você viver. Então o dom de profecia, ele vai transmitir, tá? Ele é classificado como um dom vocal, um dom de expressão vocal. A palavra profecia, ela significa profetizar,
declarar, jorrar de dentro de você. Ela também significa expressar de forma vocal os pensamentos e os conselhos de Deus acerca de pessoas e lugares. Então, a profecia ela vai expressar o pensamento e o propósito de Deus quando o dom da palavra do conhecimento traz a revelação, porque ele é um dos meios, ele é um dos canais a qual nós recebemos a revelação de Deus. Ok? Aí eu quero fluir na revelação dos dons de revelação. Então aprenda sobre a palavra do conhecimento. Quero profetizar acerca de algo que vai acontecer lá na frente. Aprenda sobre o dom da palavra de sabedoria. Perceba que conhecimento e sabedoria que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com o âmbito natural. Amém. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente de Cristo? Essa palavra conheceu está falando quem recebeu a revelação. A fonte do emanar da revelação. Nós temos isso. Nós temos esse acesso. Então, através do dom da palavra do conhecimento, eu acesso essa realidade em Deus. É o meio em que Deus vai transmitir. A Bíblia diz que Deus ele opera de diversas formas. Ele manifesta as operações. Então, há diversidades de operações dentro do fluir do Espírito. Dentro da manifestação de Deus. E uma dessas manifestações, dessas operações, está e opera dentro do dom da palavra do conhecimento, ou dom da ciência. Que não tem a ver com a ciência natural que nós entendemos. Mas a ciência está falando de conhecer, de perscrutar, de entrar em lugares fundos. Então a profecia, ela precisa, para ser manifesta, uma profecia genuína, de algo que tem uma fonte reveladora ou uma mensagem que foi revelada. Então, enquanto eu recebo uma revelação, preste atenção nisso. Se eu recebi uma revelação e eu não liberei, não abri a boca, ela é uma revelação, foi algo revelado. A partir do momento que eu abro a boca e falo, libero aquilo que eu recebi como revelação, se torna uma profecia. Ok? A profecia está disponível para todos os filhos de Deus. Não é exclusividade de quem é profeta. Apesar que os profetas profetizam. É uma das marcas. Então, quando eu vejo alguém que diz, eu sou profeta, e não tem o dom de profecia operante, não tem o dom de discernimento de espíritos operante, não tem palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, alguma coisa está errado. Porque são dons que caracterizam o ministério do profeta. Ah, mas profetizou uma vez na vida. Ué, quer dizer que isso daí é profeta, então? Existem dons que validam, além da unção, é claro, da autoridade, do reconhecimento, o ministério do profeta. Então alguém que se diz, eu sou profeta sem ter essas atuações, tome cuidado. Tome muito cuidado. Então o dom de profecia, qualquer filho de Deus pode profetizar. Qualquer um que recebeu o Espírito Santo, porque quem libera os dons espirituais é o Espírito Santo, pode profetizar. Um dos significados da palavra profecia está ligado à palavra bara, que significa mudar, trocar de ambiente. Por isso que você percebe que quando a profecia ela é liberada, o ambiente muda. A atmosfera muda. Existem lugares que, para romper aquele ambiente, a profecia precisa se manifestar. A profecia ela consegue penetrar em lugares que muitos outros dons não conseguem. Mas o ato de liberar uma profecia não está ligado quando eu quero. Eu preciso receber de uma origem. Ah, eu vou profetizar sobre a sua vida. Isso é uma palavra profética.
Palavra profética eu posso liberar aqui. Olha, eu libero uma palavra profética sobre... Agora, a profecia, ela tem uma fonte inspirada. Você vai ver que a profecia, preste atenção nisso, todas as profecias que foram liberadas, até hoje, elas não caem por terra. Porque a profecia emana daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está apontando. Agora, a palavra profética depende da minha condição de se posicionar para aquilo. Exemplo, se a pessoa recebe uma palavra profética, inspirada pelo Espírito Santo, falando que você vai para as nações, que você vai pregar em outras nações, em inglês, em português, japonês, sei lá, a linguagem. E você não se posiciona, você não tira o seu passaporte, você não busca aprender outra língua. De fato, você acha que você vai para outras nações? Muito dificilmente. Por quê? Porque a palavra profética, ela depende que eu me movimente. A profecia falou, vai acontecer, independente da sua condição. E a Bíblia diz que a profecia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, que nós não temos a capacidade de gerar a profecia. Está nas Escrituras. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, ele recomenda algo, e ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Busque com zelo. Busque com zelo os dons espirituais. E aí ele dá uma instrução, mas principalmente o de profetizar. Ele não está dizendo, olha, pega o de profetizar e o restante descarte. Não, ele está mandando, busque com zelo. Mas, principalmente o de profetizar. Porque o que profetiza fala aos homens. Preste atenção nisso. O dom de profecia, ele comunica uma mensagem clara. Ele fala aos homens. Sabe aquela profecia que você recebe que você não entende nada? A pessoa receba. Receber o quê? O que isso significa? Receba o charamanai. Tá, mas e a interpretação? E a mensagem? O que isso significa? Porque como que eu posso receber algo se eu não compreendo no Espírito? Então a Bíblia diz que o dom de profecia, ela fala aos homens. Então a mensagem precisa ser clara. Porque ela precisa edificar 3 bases da profecia que carregam os outros dons e que está dentro do ministério profético. E dos 5 dons ministeriais. Qual é? Edificar. Edificar fala de construir, de levantar, de estabelecer. Segundo, encorajar. Algumas versões vão estar exortar. As pessoas acham que esse exortar é puxar a orelha. Não, exortar é encorajar. A exortação aqui fala de encorajamento, de você impulsionar, de você incentivar e consolar. Você sabe o que significa consolo, trazer a shalom. Então a Bíblia diz que aquele que profetiza fala ao homem. E ele fala em uma língua que todos possam compreender. Então a profecia, ela vai ser de forma clara, através de uma mensagem que eu recebi, através de uma revelação que eu recebi, através do dom da palavra de conhecimento. Então, a partir do momento que eu recebo ali uma revelação e falo, olha, Deus me mostrou aqui agora isso. Eu estou comunicando a mensagem que eu recebi e ela está saindo como uma profecia. Olha, veio agora no meu espírito, isso é uma profecia.
É uma profecia. Só que a gente está acostumado com a profecia como? Assim te diz o Senhor. Assim te falou. Querido, muitas vezes Deus não está dizendo, fala para ele que assim diz o Senhor para ele. Muitas das vezes a gente de forma clara, igual eu estou falando com você aqui. Eu costumo dizer de forma clara assim, olha, eu vejo no meu espírito, está acontecendo isso, eu percebo isso. Olha, muito raramente, você vê que é difícil eu falar, assim diz o Senhor. Você vai ver que não existe tanto essa expressão na nova aliança. O Senhor manda falar para você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como na antiga aliança. Não, querido. Se a pessoa estiver perceptível e sensível ao Espírito, mesmo sem você colocar assim diz o Senhor, ela vai receber. Quando a gente coloca assim diz, olha só, o perigo dentro da palavra profética. Quando eu tenho uma palavra profética, não é uma profecia, mas eu quero liberar uma palavra profeticamente sobre a vida de alguém, eu coloco assim diz o Senhor, eu estou puxando a responsabilidade de Deus e dizendo assim, ó, Deus está dizendo e vai ter que acontecer. Cara, como assim? Pega as escrituras. Nenhuma profecia, nenhuma palavra que saiu da boca de Deus caiu por terra até hoje. E por que muitas não se cumprem? Porque não é profecia, é palavra profética. Existe uma diferença clara entre as duas. Existe um meio de manifestação clara entre o que é profecia e o que é palavra de conhecimento. E por que muitos se frustram e viram-se contra Deus? Porque não aprenderam a identificar o que é profecia e o que é palavra profética. Nem aquele que transmite, nem aquele que recebe. Então quer dizer que se Deus falar, eu não preciso fazer nada, eu posso ficar parado que vai se cumprir. Meu irmão, aí é ser folgado. Tem muita gente que pega aquele texto, aquele versículo, descansa no Senhor. Ele está descansando até hoje. E Deus está chamando o cara para se movimentar. Mas ele está o quê? Parado. Está parado. Está caindo em sono, em descanso. Provérbios vai falar para você se movimentar. Para você dar uma reação. Então a profecia, ela precisa edificar, ela precisa consolar e ela precisa encorajar. Se ela não executa isso, se uma função profética não executa isso, meu irmão, fuja. Fuja porque é cilada. A Bíblia diz que a profecia, ela fala aos homens. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Fala a quem? Aos homens. Amém? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês estejam anotando, ok? Olha, versículo de número 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Busque profetizar, mas com zelo. Zelo fala de cuidado. Não saia por aí profetizando por profetizar, para alguém olhar assim para vocês, não é profeta. Quantas pessoas são usadas do dom de revelação, os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Quantas pessoas profetizam e por causa disso são chamadas de profetas sem serem. E isso acaba gerando um dano sobre a vida de pessoas, porque nós acabamos lançando um encargo, uma visibilidade sem ela ter, só porque ela profetiza e acontece. Só porque ela revela e acontece. Isso não quer dizer que é profeta. Por muito tempo, aonde a gente ia nas igrejas,
As pessoas iam, ô profeta. Agora, ô pastor, às vezes a pessoa nem carrega aquilo. E de tanto falar, se ela não tiver segurança na identidade dela, não compreender quem a chamou, meu irmão, ela vai viver uma distorção da identidade. E a culpa é de quem? É nossa, que colocamos algo sobre ela sem ela ser. Uma vez eu falei com uma pessoa e Deus ministrou acerca do chamado dela. E eu falei, olha, eu percebo tal chamado na sua vida. Tal chamado, e assim, assim, assim. Olha, observa as operações desse chamado, como ele opera. Ela, não, eu sou profeta. Porque um dia cheguei na igreja e alguém falou, ô profeta. No final a pessoa também me cumprimentou. Deus abençoe, profeta. Não, então eu sou profeta. E aí eu perguntei para ela, quem te falou? Foi Deus. Não, mas foi... Não, foi Deus. Porque tudo aquele que carrega um ministério, quem trouxe a ele foi Deus. O homem reconheceu, mas primeiro quem falou foi Deus. Porque quem concede dom ministerial é o Senhor Jesus. Não é o homem. O homem reconhece. Ele percebe, ele identifica. É claro que uma liderança madura faz isso. Porque eu conheço pessoas que chegou ao ponto de querer pagar para carregar um título. Não é um título. Achando que com aquele título ele ia assumir uma posição de autoridade no mundo espiritual. Coitado, se ferrou, se deu mal. Com muita dor no coração. Teve um irmão que chegou para mim e falou assim, Caio, me unge para tal encargo. Eu falei, não. Eu pago. Eu falei, não. Por quê? Eu falei, cara, porque Deus não te chamou para isso. Você está pedindo para eu te ungir a algo, sinal que não é Deus que está direcionando. Não, mas não sei o quê. E foi falando. Eu falei, cara, não vou. Eu não sou assim. Não vou te ungir a algo que Deus não direcionou. Cadê sua igreja? Cadê seu pastor? Distorceu. Aí ele encontrou alguém que recebeu a oferta dele. E foi um valor alto, irmão. Valor alto. Ungiu o cabra apóstolo. Sem ele ter. Sem ter maturidade. Sem ter estrutura. Caio, você está julgando? Não. A Bíblia fala pelos frutos. Alguém que diz que Deus falou para ela que ela era uma das testemunhas do Apocalipse. Você acha sério? Você tem certeza que aquela pessoa ali, ela ouve a voz de Deus nitidamente? Pensa comigo. Não, porque Deus disse que eu sou uma das testemunhas do Apocalipse. Então a outra quem é? Porque só vai sobrar uma vaga. Porque já que Deus falou para ela deu dinheiro para aquela pessoa ungiu ela. Olha só o perigo. Apóstolo. Começou a entrar no nível de batalha que ela não tinha cobertura, que ela não tinha aliança, que ela não tinha estrutura, que ela não tinha palavra, que ela não tinha validação de Deus. Ah, mas se Deus tivesse chamado ela para aquilo, poderia até ter chamado, mas não é o tempo. Toda vez que nós nos movimentamos fora do tempo, nós arcamos com consequência. Imagina um médico um cirurgião que vai querer fazer cirurgia sem ter o preparo necessário. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a vida de outras pessoas em risco. Ah, mas ele gosta, ele tem aptidão, começou a conhecer sobre... Sim, mas não tem um preparo. Hoje essa pessoa fez o quê? Hoje esse irmão, ele está num lugar na vida dele fora dos caminhos do Senhor, com a sua mente tordoada, uma pressão violenta, porque entrou em um campo de batalha que ele não tinha preparo ainda. Entenda uma coisa, o mundo espiritual não é brincadeira.
Os 5 dons ministeriais não têm o propósito de promover você. Ah, mas ele traz evidência. Sim, traz. Mas ele tem uma função: edificar os santos. Todo ministério que não está edificando alguém para a obra do ministério, treinando outras pessoas, cuidado, algo está errado. Efésios capítulo 4, versículo 11, lê em diante. Precisa gerar edificação para trazer edificação ao corpo, a maturidade. E os dons espirituais? A mesma coisa. Os dons precisam trazer fortalecimento. O dom não traz condenação. O dom, ele traz edificação para a igreja. Ele traz edificação para o corpo. Paulo fala assim na carta aos Romanos: o meu desejo era de estar convosco a fim de compartilhar algum dom espiritual, para que vocês fossem fortalecidos. O dom espiritual, ele traz fortalecimento. Ele fortalece. E o ministério edifica para a obra do ministério. O meu chamado, o meu propósito, trará edificação para a obra do ministério na vida de outras pessoas. Ou seja, eu preciso gerar edificação para que você seja edificado e você passe a viver o seu propósito e edificar outras pessoas. Esse é o propósito do ministério. Agora, quando eu entro debaixo de uma ação, sem o respaldo de Deus, sem a unção de Deus, meu irmão, é igual entrar na guerra, sem ter sido chamado para ela, sem conhecer o campo de batalha, sem conhecer as estratégias, sem ter o armamento correto, a proteção correta. O que vai acontecer? Eu serei abatido. Não, mas um dia, eu estava me preparando para... Mas você não tinha estrutura ainda. Eu não sei por que eu entrei nisso, mas Deus está querendo falar com alguém aqui. Aguardar o momento e o propósito vai gerar estrutura dentro de você. Quando Deus me deu uma palavra do meu propósito, eu não saí por aí falando, agora eu sou isso. Sabe o que eu fiz? Eu fui conhecer acerca daquilo. Eu fui buscar compreender, aguardando o tempo certo, em que o reconhecimento de Deus veio. Não veio na totalidade ainda. O que eu estou fazendo? Continuo mergulhando, conhecendo as manifestações, as atuações do meu propósito em Deus. Por quê? Porque eu preciso saber, aprender em Deus e com Deus, como fluir da forma correta e gerar edificação para o corpo. A palavra ministério significa serviço. Se Deus me chamou para o ministério, então Ele me chamou para um serviço. E eu preciso servir dentro daquilo que Ele me chamou. Se eu não faço isso, algo está errado. Ou eu estou fora do propósito, ou eu não estou vivendo o meu propósito. Se atente a isso. Preste atenção nisso. Revise. Hoje se alguém me chamar de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre... Sabe, querido, isso não mexe comigo. Porque eu sei quem eu sou. As pessoas podem colocar o nome que for. Pode chamar do que for. Irmão, tem problema. Agora tem gente... Não, é pastor, viu? É apóstolo, é profeta, viu? Não, é evangelista, é doutor. Você tem que reconhecer. Não. O que adianta os homens reconhecerem e Deus não reconhecer essa unção em você? O mundo espiritual... Entenda uma coisa. O mundo espiritual, ele reconhece se você foi chamado. Mas se você está se movendo fora de um propósito, meu irmão, Satanás não quer nem saber. Se ele vem batalhar contra a gente dentro do nosso propósito mesmo, imagine se eu estou fora do propósito. Ele vai cair matando. Então nós precisamos compreender quem eu sou. A unção que eu carrego, confiar nessa unção, permitir com que ela me capacite, para que eu passe pelos processos de amadurecimento até que eu assuma esse lugar. Davi foi ungido como rei de Israel.
dentro desse tempo, ele continuou vivendo a mesma vida que ele tinha antes, mas tinha unção sobre ele. De rei de Israel, mas ele não era rei. Seus irmãos testemunharam, mas ele não tinha sido levantado publicamente ainda como rei. Passa-se um tempo, ele é provado naquela unção que ele recebeu. Sendo aprovado, ele passa a ser rei de Judá, mas a promessa é Israel. Passa-se um tempo executando autoridade, governando, reinando, sendo aprovado, ele passa agora a assumir o reinado de todo Israel. Agora ele tem autoridade sobre Israel e sobre Judá. Mas desse tempo em tempo foi anos de preparação, de maturidade. Ele não recebeu e disse, pronto, agora todo mundo, bora lá. Eu sou o rei de Israel, agora todo mundo aqui, ó, beija os meus pés. Que tem gente que descobre, Deus me chamou para isso, pronto, já sou. Não. Você precisa entender que existe um processo até que você assume. É igual um advogado. Ele começa estudando ali direito. Está fazendo direito. Concluiu a faculdade de direito. Ele é advogado? Não. Ele precisa fazer o que? Uma prova. Quando ele for aprovado, ele pode dizer que ele é, mas ele ainda não está executando. Entendeu? E quando que ele passa a ser reconhecido? Depois que ele é treinado, experimentado, depois que ele executa, aí ele passa a ser reconhecido. Tá começando agora. É igual a gente, tá começando agora, não tem experiência ainda. Conforme você vai tendo experiência, vai sabendo manejar, aí você passa a ser reconhecido. Não por você, mas por aqueles que estão à sua volta. Assim também é os ministérios dentro da igreja local. Esse negócio de reconhecer por alguém que nunca te viu na vida, cuidado. Cuidado. Tá? Porque a minha igreja está se levantando contra mim, meu pastor, porque não reconhece o meu chamado. Olha. Às vezes nem Deus reconhece aquilo que você tem e você quer. Cuidado. Seja sábio. Porque uma das coisas que tem derrubado muitas pessoas hoje é isso. É querer um reconhecimento que ela não tem. É querer fluir em algo que ela não tem. Ela quer forçar as pessoas a reconhecer aquilo que ela não tem. Sabe o que muitas das vezes isso é? É um falso reconhecimento. Ela tem a necessidade de ser reconhecida. Ela tem a necessidade de ser validada. Ela tem a necessidade de que, sabe? Cuidado, porque isso pode estar ligado a uma vida de rejeição. Tem muita gente que tem buscado o ministério porque a sua vida tem sido uma vida de rejeição. E através do ministério ela quer alcançar o meio de ser reconhecido. Cuidado. Porque isso gera dano para você e para aqueles que caminham ou vão caminhar com você se o seu coração não estiver alinhado ao propósito. Porque quando nós falamos de ministério, nós precisamos entender que no ministério o Caio tem que sumir. Quem tem que prevalecer é o nome do Senhor. O Caio é apenas o garçom. A palavra ministério está ligado a serviço. Serviço está ligado a diaconia. Diaconia está ligado a garçom, aquele que serve. Amém? Então se alguém se tem que me chamar. Cuidado. Tá? Cuidado. Isso pode estar apontando para a área da vida daquela pessoa que não foi bem tratada. Que não foi bem cuidada. Amém? Gente, se você foi abençoado por esse vídeo, por esse estudo aqui, eu quero que você deixe aqui o seu like. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, comente bastante aqui. Se você teve experiências com a palavra do conhecimento, com a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o dom de profecia, coloca aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque isso nos abençoa e nos permite alcançar outras pessoas através desse canal aqui. Então, é uma ferramenta que o YouTube usa para poder impulsionar. Nós queremos edificar o máximo de pessoas possível para a glória de Deus. Amém? Que o Pai te abençoe. Até a próxima. Fica na paz e shalom.